Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB. O convidado de hoje é o Lucas, que é da Igreja da Família Cristã em Riacho de Santana, na Bahia. Lucas, seja bem-vindo ao podcast CMB. Fala um pouquinho de você, quem que é o Lucas? Pastor, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo privilégio de estar aqui, de trazer um pouquinho da minha história, né, de contar um pouquinho das minhas raízes, né, é um prazer. Você de casa também que está aí assistindo, é um prazer poder compartilhar com vocês um pouquinho, né, das minhas raízes, da minha história, né, da onde eu vim. E o Lucas é um jovem apaixonado por Jesus, de 27 anos, né, que nasceu e foi criado lá na Bahia, no sudoeste da Bahia especificamente, né? Sou apaixonado por essa terra, por essa gente, né? Um povo assim de um coração enorme e, claro, tem suas dificuldades lá, mas a gente se sente em casa, né? Quando a gente está na nossa terra, a gente se sente parte daquele lugar, né? Então eu carrego essas raízes onde eu vou, né? Riacho de Santana hoje tem quantos habitantes? Então, Riacho de Santana hoje tem 33 mil, só que tem muito município, assim, muita zona rural. Acho que é maior que Brodós. Brodós deve ter 27 mil aí. Parece que é quase a mesma coisa, 33, só que na sede é só 18 mil. Ah, sim. É muito mais zona rural, porque Riacho é uma sede quilombola, sabe? Tem muito quilombo, assim, em volta da cidade, inclusive na própria cidade. Então, tem muita comunidade pequena, assim, sabe? E aí vai dividindo o pessoal, não fica tudo no centro, né? Na sede, fica mais dividido, assim. Daqui de Brodós, que é Riacho de Santana, você está há quanto tempo, quantas horas aí? Eu peguei 24 horas de busão, de ônibus, né? De lá até aqui. Foi 24 horas. É quantos quilômetros daqui lá? Você tem ideia, mais ou menos? Eu não faço ideia, mas acho que é mais de 2.000 quilômetros. Nossa, eu não tenho essa noção de quilometragem, mas eu acho que é mais ou menos isso. É bem nojinho. E lá, quando você fala de Riacho de Santana, assim, só pra gente poder entender, como é que é? As ruas lá são de terra, é asfaltada, é uma igreja. Como é que funciona lá? Fala um pouco da cidade. Porque quando a gente pensa assim, né, no interior e principalmente na Bahia, a gente já tem meio que uma pré-definição de como que é. Mas é bem simples, é uma cidade basicamente histórica, né? Então, assim, não é asfaltada, mas... não Bahia, sei se mas não tem praia, ou tem praia? Não, aí a gente já tá ali bem longe do litoral, a 12 horas do litoral, a gente tá divisa com Minas, então... Bem longe. É bem longe. Salvador Praia eu vim conhecer já velho já, né? Mas é bem longe e lá as ruas não... aqui tem paralelepípedo, aquela... Uma pedra, assim, é tudo aquelas pedras, assim, sabe? Tem casarões históricos, então, assim, é bem simples mesmo, assim, as ruas são bem simples. Ô Lucas, você é natural da Bahia? Eu nasci e me criei na cidade de Riacho Santana, lá na Bahia. Riacho Santana fica ali perto acho que o pessoal vai conhecer Vitória da Conquista, que é bem ali, sudoeste mesmo, né, da Bahia, bem pra cima, assim. É uma cidade bem já conhecida, grande, né, então... E como é que foi sua conversão? Você veio de uma família cristã, como é que é? Não. A Bahia, né, o contexto nosso lá é sempre religiões afro ou catolicismo, né? Então, eu sempre fui muito envolvido na igreja católica, principalmente, porque a gente veio da zona rural. Uhum. E lá tinha muito aqueles negócios de leilão, sabe? Aqueles negócios de missa. E eu era uma criança envolvida. Eu sempre lia lá os negócios que tinha para ler. Você era coroinha, então? Não cheguei a ser coroinha, porque eu me converti antes, né? Mas tentei fazer a primeira comunhão, não terminei, crisma, essas coisas tudo, porque minha família era bem católica, né? Mas eu não finalizei. Mas em tudo eu estava envolvido. Inclusive, assim, tudo eles me chamavam para participar na escola, o que tivesse, eu estava sempre envolvido, assim, sabe? Então, desde de pequeno. O meu pai, uma curiosidade, inclusive, os meus avós contam, né? Que o meu pai, ele tinha um sonho de ser padre. Antes dele falecer, né? Ele tinha um sonho de ser padre. Então, assim, meio que eu não tô seguindo esse caminho, mas eu tô indo no meio caminho, assim, né? Me colocando à disposição de Jesus. Indo pra quem sabe, o ministério de pastor, né? Então, meio eu te perguntei sobre a tua conversão, como é que foi? Isso começou com você dentro da tua casa? Foi primeiro... Alguém ali da tua família se converteu primeiro? Como é que foi? Então, é uma história até um pouco assim engraçada, né? Porque eu tinha um certo preconceito, assim, sabe? Com crente. Eu não gostava muito, não. Inclusive pelos exemplos que eu tinha na escola, né? Eu tinha amigos lá que saíam da igreja,
falavam pra mãe que ia pra casa fazer trabalho lá em casa e a gente ficava fazendo rolê, assim. Então eu tinha meio um preconceito, um receio, não gostava muito de crente, não. Mas aí a minha mãe, junto com a minha irmã e uma tia minha, que é da mesma idade, que tem a mesma idade que eu, né? Elas começaram a ir na igreja da família, né? Quando tava lá os missionários, o missionário Rodrigo e a pastora Jaqueline. E aí ela começou a ir, só que eu nunca me interessei, né? Ela sempre me chamava e eu nunca me interessei em ir. E aí um dia eu deitado assim, ela chegou pra mim, me chamou pra ir pra igreja, eu falei que não ia, que eu não gostava de crente. Ela falou assim, ela só falou pra mim assim, eu creio que um dia você vai estar na igreja comigo. E aí ela só falou isso e saiu. E eu também, né, não fez nenhum sentido, não Você dei tinha muita quantos anos atenção. aí? Eu tinha 13 para 14 anos, bem mais ou novo. menos. É, eu era bem novinho. E eu era muito caseiro também, né? Então eu não gostava muito de sair, assim. Só saía com os amigos de vez em Você quando. falou pra mim que você era nerd? Eu era aquela pessoa, eu era o segundo da sala. Tentava buscar o primeiro lugar, mas não conseguia. Mas eu era nerd, eu gostava muito de estudar, de ficar dentro de casa. Não tinha esse negócio de rolê, sabe? Essas coisas. E aí, quando ela falou isso, eu falei que não ia. Aí depois ela chegou, né, falando. Foi até engraçado assim, a minha irmã chegou, né? Falando que a minha tia tava endoidando na igreja, né? Tava gritando lá, chorando e tal. E aí, por curiosidade, eu falei, não, eu preciso ir pra tirar onda com a cara dela, né? Pra ver ela lá chorando, endoidando e falar, tirar onda da cara dela. Então, basicamente, eu fui por curiosidade pra ver o que acontecia com ela na igreja. E aí, chegando lá, quem foi pego? Esse que vos fala. O Espírito Santo, logo no primeiro dia que eu fui, ele... me encontrou, né? Então, assim, eu chorei muito, eu lembro até a palavra, lembro como pulou que foi. também? Rodou? Nossa, Como é que foi? não, só chorei. Chorava horrores, horrores, horrores. Eu costumo brincar que eu nunca chorei tanto como naquele dia, porque foi, além de um confronto pessoal, eu senti realmente o amor de Jesus, sabe? A palavra era sobre Zaqueu e aos nossos olhos Zaqueu não merecia o perdão, a graça, sabe? E eu achava que eu também não merecia, apesar de tudo, assim, de eu ser um adolescente mais sossegado, eu tinha lá minhas limitações, né, minhas coisas, e aí eu acreditava que eu não era merecedor, né? E aí quando trouxe essa palavra de amor, de que Jesus perdoa, que Jesus aceita, só basta a gente ter uma atitude, né, de ir até Ele, de conhecer a Ele, e aí o Espírito Santo me pegou. Mas foi com 13 anos, você falou? 13 para 14, 13, 14 anos, mais ou menos. Foi mais ou E menos como é que essa foi idade. depois disso? E depois eu não larguei mais, né? Eu me aproximei muito da minha liderança, tinha muita sede, muita fome, lia a Bíblia, todo dia a gente fala, no Primeiro Amor a gente tem um negócio, né? E aí 24 horas lendo a Bíblia, assim, buscava mesmo conhecimento, e aí foi me aprofundando, foi me apaixonando, e fui me envolvendo. E teve alguma experiência, assim, que te marcou no início da conversão, pra te dar aquele gás, assim? Então, eu tive muitas experiências relacionadas a missões, né? Hoje, eu entrego a minha vida totalmente, assim, para missões, evangelismo e tal. E o primeiro contato que eu tive com missões, eu fui picado pelo bichinho, sabe? E aí eu quis buscar isso, né? Quis fazer seminários, alguma coisa assim, para me aperfeiçoar mais, para conhecer mais. Só que não era o tempo, então Deus teve esse confronto também. Eu tinha me preparado uma época para ir para um seminário em Bebedouro, e aí, de repente, nada deu certo, sabe? Aí eu voltei para casa de novo, tava tudo certo já de ir, voltei. Porque a nossa realidade lá é bem complicada, assim, sabe? Economicamente, né? Não é uma cidade, assim, que tem um capital de giro grande. É uma cidade de interior. Funciona através do que lá, os trabalhos lá? Então, lá é basicamente prefeitura, ou se você tiver um micronegócio, uma microempresa, assim, aí você monta. Pra se destacar mais lá. Mas não tem grandes empresas, sabe? Na região até tem, assim, cidades próximas, mas a cidade mesmo, o capital de giro lá é só prefeitura. Então, e você começou a fazer missão, aí começou eu fui, a apaixonar por... aí eu fui com o meu líder participar de uma missão lá mesmo, na Bahia, chamada Oxente, né? Tudo a ver, lá em Vitória da Conquista, Jânio Quadros, e foi uma semana. Eu falei, não, é isso que eu quero, não quero mais sair daqui. A gente visitava, assim, sabe, o pessoal no interior, e eram pessoas simples. Eu não sei se o senhor conhece, o pessoal de casa vai conhecer, mas depois pesquisa na internet. Casa de pau a pique, que é tipo um tijolo de... Sim. As casas eram assim, pessoal humilde. A gente chegava na casa do pessoal, o pessoal abraçava, chorava. Então, assim, aquilo me chamou muita atenção. Porque eu não venho de uma família bem financeiramente, mas a gente nunca passou dificuldade, sabe?
E quando eu vi esse confronto na minha terra, do meu povo, isso veio muito forte, assim. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso sair do meu lugar de comodismo e, de alguma forma, levar amor, a palavra e também, né, alguma ação social para essas pessoas. Quando que você entendeu que, tipo, o que você estava fazendo era aquilo que Deus queria de você? Quando? Eu acredito que foram vários processos, sabe, pastor? Porque, assim, a gente nunca sabe quando a gente está preparado. Hoje mesmo eu não me sinto 100% preparado para o que Deus busca sempre. Mas a cada passo que a gente dá, Deus surpreende tanto que a gente fala, eu não sou digno, mas Ele me escolheu e a força, a ousadia vem dele, sabe? Então, assim, mas quando realmente, assim, eu percebi que era o meu lugar, que eu tinha que me colocar nessa posição, que eu tinha que assumir o meu ministério, foi quando eu fiz Jocum em Campinas. Né? Lá foi assim, foram 6 meses mesmo, assim, onde eu tive confronto pessoal, onde eu me conhecia, onde eu conhecia a Deus e, consequentemente, me decidi, né, torná-lo conhecido. Né? Então, foi esse processo de autoconhecimento, né, de conhecimento de Deus, né, da revelação dos atributos de quem Deus era, que despertou em mim a necessidade de levar tudo isso que eu conheci, que eu aprendi, para as pessoas, sabe? Então, foi em 2015 que teve essa virada de chave mesmo, que eu falei assim, não, é isso que eu quero, sabe? Até que depois, quando eu voltei para a minha cidade, eu passei por um tempo de readaptação, e esse tempo de readaptação é um pouquinho complicado. Você ficou quanto tempo longe? Eu fiquei 7 meses em Campinas. É um bom tempo. É um bom tempo, E aí, quando eu voltei, eu tive que me readaptar. Tinha mudado a liderança da igreja, né? Era um contexto totalmente diferente do que eu tinha vivido, né? Então, assim, eu vim cheio, sabe? Assim, já querendo transbordar e as pessoas não estavam prontas, sabe? É aquele negócio, né? Que a Bíblia fala, Deus não derrama vinho sobre odres velhos, né? Vinho novo sobre odres velhos, né? Então, era basicamente isso. Eu estava ali cheio, mas as pessoas não estavam prontas. Então, eu tive que me readaptar. E aí foi um tempo onde eu fui fazer faculdade, fui trabalhar e não me desliguei. Sempre fui firme na igreja, sempre ajudei no que podia. Mas eu dei aquela esfriada. E aí agora, na pandemia, em 2019, que eu... sabe, que despertou em mim novamente esse desejo por assumir a obra e por me colocar novamente na brecha, né? Você está lá hoje como líder lá? Isso, hoje na igreja eu tô como diácono e a gente que comanda a igreja lá, eu junto com alguns irmãos, alguns obreiros lá, a gente tem levado a obra. Você tá aqui faz quanto tempo para cá? Eu vim para Brodowski dia 11, então amanhã faz 15 dias. Já consegue falar Brodowski? Já consegue. Mas diz que a pronúncia não é Brodowski. Me falaram que era outra pronúncia lá. Aqui tem... Todo mundo fala Brodowski, né? Aí eu perguntei pro pessoal o que significa Brodowski, aí o pessoal, não sei, eu fui no Google, o Google romantiza, né? Cidade de ruas largas, céu azul, não sei o quê. Eu falei, Acho que é por causa do nome, né? Do fundador. Do fundador, né? Então. Eu acho que é Alexandre Brodowski, se eu não me engano. Então tem uma história aí. Faz 15 dias que você tá pra cá? 15 dias. Já rodei. Já tá com saudade do povo lá já? Nossa, já chorei horrores já. Esses dias eu comi lá uma comida que é muito típica nossa lá, torresmo e piqui. E aí eu me emocionei quando eu comi, porque traz na memória. Uma lembrança, né? É muito forte. Ô, Lucas, você tá solteiro? Tô solteiro. Por incrível que pareça, com 27 anos, ainda solteiro. É porque eu sou uma pessoa, pastor, assim, que... eu até brinco que eu romantismo demais, sabe? Essa questão, assim. Mas foi algo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho um sonho, né? Eu busco isso, eu sonho ser pai, eu busco ter um relacionamento saudável, constituir família. E eu não quero fazer isso de qualquer jeito, eu quero fazer tudo dentro do propósito, sabe? Qual que é a pessoa que você busca? Os atributos dessa esposa? Então, eu acho que muitos vão se identificar comigo aí, que eu já fiz até listinha dos atributos ali que eu buscava e orava para Deus. Não sei se ainda, né? Como Daniel tá tendo uma batalha aí, não chegou minha resposta ainda, mas a listinha eu já fiz, a oração eu tenho feito. Mas é uma pessoa, pastor, apaixonada por Jesus, assim como eu sou, uma pessoa que tem no seu coração e queima no seu coração vida, sabe? Que quer buscar em Deus ousadia para aonde Deus enviar estar, né? É uma pessoa que assim como eu,
é óbvio que não é um critério, mas assim como eu, escolheu se guardar, sabe? Escolheu o momento certo para se doar, para se abrir para outra pessoa. Eu creio que é muito difícil hoje em dia, né? Eu tenho 27 anos e eu, às vezes, conversando com jovens lá, com os adolescentes da minha igreja, a gente vê, assim, quão é difícil você manter eles no caminho da pureza, sabe? Uhum. É tudo muito prematuro, né? Adolescentes de 12 anos já tem contato já sexual, 10 anos. Então, assim, é muito complicado, né? E aí eu escolhi a minha vida inteira me guardar, então eu falo para Deus, que eu encontre uma pessoa que tenha a mesma visão. Mas aí você fala assim, mas se Deus enviar uma pessoa que não tem, você não vai aceitar? Não, óbvio que se for da vontade de Deus, a gente tá aí, né? Tem um versículo, né? Se lançarem a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. Então, assim, mas eu busco em Deus essa pessoa com esse coração, sabe? Que ame também o Nordeste, se for de lá, melhor ainda, mas se não, mas que ame, né, os nordestinos. Então, vamos lá, vou te fazer uma pergunta aqui, você só responde que sim ou não, para não ficar ruim. Mas esses atributos que você busca, tem dentro da tua igreja? Vixe... Então, eu achava que não tinha, mas eu acredito que hoje tenha. Assim, então eu vou... É complicado. Eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar lá. Nossa, né? Misericórdia. Esse vídeo vai chegar lá. Eu sabia que eu ia ser comprometido em algum momento, que eu ia ser colocado em xeque em algum momento. Esse vídeo vai chegar lá. A pessoa já tá vermelha já. Então, você, varoa de Deus, tá buscando casar, né? Aqui tem um homem de Deus e ele já deixou a deixa. Né? Tem dentro da igreja onde ele está liderando. Né? E futuramente, em nome de Jesus, na próxima vez que você vir para cá, eu acredito que você já vai estar casado. Amém, né? Fui colocado contra a parede, constrangido em rede nacional. Não fica vermelho, não. Não, vermelho eu já tô roxo já. Você falou assim que gostaria de casar e ser pai, né? Sim, é meu maior sonho. Quando surgiu esse sonho? Pastor, eu fui criado basicamente assim pela minha mãe, né? A minha mãe, ela foi meu pai, ela foi minha mãe, ela foi minha amiga, né? Como é que ela chama? Sidneia, mas o pessoal conhece ela como Você Neia. Tem irmão, tem irmã? Tenho uma irmã e agora eu tenho um irmãozinho também de 4 meses. A irmã chama qual? Raniele e o meu irmão menorzinho é Anthony Gabriel. E assim, a minha mãe criou eu e minha irmã basicamente sozinhos, sabe? Sozinha, na verdade. Porque a gente perdeu o nosso pai muito cedo. Eu perdi meu pai e eu tinha 8 anos de idade. 7 para 8 anos de idade. A minha irmã também era muito nova. Então, eu sempre tive carência de paternidade, né? Foi algo muito difícil, assim, para mim. Inclusive, eu passei por um processo de cura, onde Deus se revelou o pai que eu tanto precisava. Essa falta de paternidade, de pai, me fez olhar para Deus como um pai que abandona, sabe? Porque eu achava que meu pai era culpado. Isso já dentro da igreja, você ainda tinha esse sentimento? Dentro da igreja. Assim, eu evitava falar sobre o assunto, porque era algo que me machucava. Criou um bloqueio emocional. Criou um bloqueio. E tanto criou um bloqueio emocional que todas as lembranças que eu tinha em relação ao meu pai foram apagadas de infância, né? Então, assim, eu lembrava só coisas ruins, né? Fazia só lembrava de coisas que eu vivi com ele que não eram coisas boas, coisas ruins. E isso criou esse bloqueio comigo. Então, eu tinha essa resistência. E quando eu liberei isso, quando eu abri o meu coração, as minhas feridas, para que eu fosse curado em relação a isso, eu percebi o quanto Deus se revelou Pai para mim e o quanto Ele tem me usado, sabe, para também curar outras feridas que têm a mesma Se você pudesse, história. Assim, narrar, descrever, né, como era a tua vida conhecendo a Deus, mas não vendo Ele como um pai, o que mudou depois? Eu acho que mudou, principalmente a questão do relacionamento. Quando a gente se converte, mas não vê Deus como pai, meio que a gente tá com Deus distante, sabe? A gente não tem acesso, a gente não entende tanto o amor quanto a justiça dele. Porque às vezes a gente esquece que Deus é amor, mas também Ele é justiça, né? Às vezes a gente coloca Deus sempre mais amor, menos justiça, ou mais justiça e mais amor. Nesse período que a gente conhece a Deus, mas não vê a paternidade, parece que Deus sempre é mais justiça. Sabe? Sabe aquela coisa que a gente ouve quando criança? Aquilo tipo, Deus vai pesar a mão. Isso, algo que Deus tipo castiga, assim, que você precisa andar na linha, porque senão Deus vai punir. Então eu via sempre Deus mais justiça. Aí quando eu conheço Deus Pai,
né? E meio que coloco ali na balança o Deus Pai e o Deus Justiça, eu percebo que era tudo que eu precisava, sabe? Era o Deus que puxava a minha orelha, mas também era o Deus que me abraçava, né? Era o Deus que não me abandonou, né? Assim como eu pensava que o meu pai, né? Ele infelizmente ele morreu de infarto, não foi uma questão de saúde, mas eu não sei por quê, acho que porque criança, né? Eu pensava que a culpa era dele, sabe? Que ele deixou minha mãe muito nova, minha mãe tinha 22 anos de idade, eu via minha mãe sofrendo, né? Emagreceu muito, então assim, de alguma forma eu culpava a Deus porque eu culpava meu pai. Né? Eu falava, Deus, por que o Senhor tirou meu pai de mim? Não sei o quê, deixou a minha mãe sozinha, minha irmã pequena também, enfim. Mas eu fazia essa analogia, né? de Deus Pai e Deus Justiça. Então, Deus, para mim, nessa época, era mais justiça do que amor. Já hoje, não. Já hoje eu vejo Deus nessa ponderado, sabe? Esse Deus amor, mas esse Deus também E você justo. conseguiu se resolver da maneira que tudo que aconteceu na tua vida, a maneira do seu pai ter ido e você ser muito novo, você conseguiu se encaixar? Porque eu também passei, eu tô te perguntando de propósito. Sim. Eu até conversei com você algumas coisas sobre isso, né? Sim. E eu identifiquei muita questão de paternidade na minha vida, porque mudou tudo, meu tempo de oração, meu tempo de leitura em conhecer a Deus, porque eu não tinha esse interesse, né? Essa intimidade, esse relacionamento. Não, mudou, com certeza. Porque, assim, quando você tem essa revelação da paternidade de Deus, além de você não ter mais medo, né? Você tem temor. Você não tem medo, você tem temor. É diferente. Você consegue abrir algumas portas, sabe? Você consegue ter acesso a algumas coisas que Deus tem para revelar somente a quem ele é íntimo, né? A quem ele é filho mesmo, a quem busca. Então, minha fome e minha sede aumentou. E, principalmente, quando eu vi que, através das minhas feridas, através daquilo que eu tinha em relação à paternidade, Deus estava usando para sarar outras vidas, sabe? Hoje eu falo abertamente sobre isso, mas lá no início eu não falava sobre paternidade, eu não falava sobre a minha história, porque eu chorava, né? Então, assim, hoje eu falo abertamente e eu vejo o quanto pessoas são curadas e pessoas se inspiram nisso, sabe? Às vezes só precisa, pastor, você se colocar no lugar de pai mesmo, assim, eu já fiz isso lá na minha igreja. Eu peguei uma cadeira, coloquei a pessoa na minha frente e falei, eu sou seu pai agora e tudo que você teve vontade de falar para ele e você não conseguiu falar ou não teve a oportunidade de falar, eu quero que você fale para mim. Então, só esse momento ali de intimidade que a pessoa tem para abrir o coração... Já gera cura, né? Para pedir perdão já gera cura. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu até então achava que eu não tinha problema com isso. Mas quando eu fui confrontado, lá na Jocum, quando eu fui colocado diante do pastor lá, ele falou assim, fala tudo que você tem vontade de falar e você não teve a oportunidade de falar pro seu pai, e eu comecei a chorar e lembrar de coisas, eu vi que eu estava realmente sendo curado ali, sabe? Tudo isso estava sendo tirado, toda a mágoa, né? Todo o sentimento de rejeição que eu tinha, né? Todo o sentimento de solidão, de abandono. Então, tudo isso foi ficando ali. Então, eu fiz isso com alguns adolescentes também que muitos sofrem com isso, né? Com essa falta de paternidade. E a gente percebe que o relacionamento é instantâneo. Com Deus muda. Muda. Demais, demais, demais. E você viu um reflexo dessas pessoas? Ou através, assim, depois que isso aconteceu, houve um reflexo positivo na tua vida, a questão de relacionamento também com as pessoas? Porque eu percebi, assim, que muda, né? Pelo fato, parece que Deus acrescenta vidas, assim, para estar perto da gente. Eu não sei se contigo foi dessa maneira. Não, Deus leva a gente para cada experiência, assim. Até uma questão, abrindo um parêntese, assim, a minha família, principalmente por parte de mãe, sempre foi mais mulher, né? Então, a figura masculina era bem rara, assim. Eu tinha um tio, aí do lado paterno eu tinha alguns tios também. Meio que apagado na família. E aí, a única figura paterna que eu tinha, assim, era meu avô, que eu chamo de pai, a minha avó eu chamo de mãe também. Mas aí também aconteceu separação dos meus avós, então houve esse distanciamento. Então, todo exemplo que eu tinha, todo convívio que eu tinha era mais feminino. E isso se refletia nas minhas questões sociais. Por exemplo, na escola, eu sempre tinha mais facilidade de fazer amizade com meninas, né? Aonde eu ia, eu sempre conseguia ter acesso ao feminino, assim, a qualquer conversa eu conseguia entrar. E eu tinha barreira, sabe, de fazer amigos mesmo, assim. Depois que eu fui curado, eu percebi que hoje a maioria dos meus amigos, da intimidade que eu tenho com os meus amigos, é como se fosse realmente, assim, sabe,
com qualquer outra pessoa. Não tem barreira mais, sabe? Não tem. Eu tinha essa barreira, porque a figura masculina me representava abandono, me representava solidão, sabe? Assim, e não era uma figura que me trazia confiança. Ai, que legal. Isso é legal de você estar E aí falando, quebrou muito isso, sabe? Agora eu consigo me conectar melhor, sabe? E teve questões, assim, também de eu conseguir me aproximar de jovens e adolescentes e falar sobre temas que antes era tabu para mim, sabe? De ouvir a pessoa, de entender o lado dela, sabe? De me colocar na situação, né? Teve testemunhos de jovens de 15, 13 anos, até mais novos, 10 anos, que hoje eu tive a oportunidade de estar na vida dessa pessoa, essa pessoa está na minha vida, deles serem, assim, realmente transformados, sabe? Porque eu não sei se eu posso dizer isso, mas a figura paterna que eles não tinham em casa, de uma certa forma, eles viam em mim. Então, eu ia te perguntar isso aí. Teve alguma experiência, assim, que te marcou pelo fato, assim, de... você participou daquela pessoa. Sim. Né, e, de repente, aquilo mudou a história da pessoa e correspondeu dentro do ministério dela? Muitos. Tem eu até... Aqui em Brodowski, eu estava... fazendo o que eu tinha para fazer aqui, né? Seguindo o cronograma. E aí, do nada, eu recebo a mensagem de um rapaz. Hoje ele tem 18 anos. Não sei se posso falar o nome dele, mas pode acho que falar. O pessoal não vai conhecer. O Igor, né? E aí, ele me falando, né? Do nada, ele mandou uma mensagem lá no direct do Instagram, falando assim, você lembra de mim? Eu, quando era mais novo, eu fiz uma carta, quando você e o pessoal da Jocum veio aqui, te entreguei e tal. E desde aquele momento que vocês estiveram aqui, principalmente você, a minha vida foi totalmente transformada. Ele tinha quantos anos? Na época, pastor, acho que eu não vou lembrar, mas eu acho que ele tinha uns 8 a 10 anos. Era novinho, ele era bem pequeno. E aí hoje ele tá com 18, e aí ele falando, sabe, que foi um pontapé inicial para o que Deus tinha para ele, porque hoje ele é líder de jovens, né, prega a palavra. Eu vi até ele fez um post antes de eu vir para cá, eu tava vendo, ele fez um post no Instagram, tipo assim, agenda aberta, sabe, para pregar. Então ele tem crescido na região, sabe, tem sido um jovem de destaque. Tudo isso por algo tão pequeno, né, que a gente pensa. Ele é da onde? Ele é lá de Santa Terezinha do Itaipu, em Foz do Iguaçu. Uhum. E aí a gente vê ele te achou no Instagram. Ele me procurou lá, e inclusive eu tenho a carta dele até hoje. Ele falou assim, quando eu voltar para Riacho, eu vou fazer uma chamada de vídeo com ele para conversar, né? Eu tenho essa carta até hoje, né? Dele nos abençoando, que ele falou assim, que Deus abençoe vocês, assim como nós fomos abençoados, enfim. E fez o desenho lá de todo mundo da Jocum. E aí, vendo isso hoje, é muito gratificante, sabe? E como é que foi esse envolvimento com ele? Como é que você conheceu ele? A gente estava no prático da Jocum. O nosso prático foi em algumas igrejas lá da região de Foz. E aí eu sempre tive isso, sabe? Parece que é um imã que puxa. Eu vejo ali uma criança, eu vejo ali um adolescente, alguém, isso já me atrai, né? Eu amo trabalhar com jovens, com adolescentes. E aí eu vi ele e me aproximei. E aí foi um relacionamento, sabe? Foi conversando e tal. Eu falo assim por conta da diferença de idade, né? Geralmente então, criança... mas eu tenho 27, mas eu acho que tem hora que minha cabeça tem... eu tenho 15 anos de espírito, assim. Porque eu me envolvo com eles, né? Teve até uma vez que teve um descer do Espírito Santo na igreja. A gente estava lá ministrando. E aí tinha uma criança... Eu não lembro o nome dele, infelizmente, mas tinha uma criança que todo mundo tava lá no reteté, todo mundo sentindo a presença, e aí esse menininho chegou em mim e do nada ele falou assim, tio, me segura, ele se jogou para trás. E ali o Espírito Santo já começou a ministrar no meu coração paternidade. E aí eu comecei a brincar com ele, sabe? Literalmente brincar com ele, ali no meio do fogo, do avivamento ali, todo mundo na unção chorando, e eu e ele brincando. E aí depois a gente foi visitar a casa dele, o pai é alcoólatra, não dá carinho, né, é violento. Então, assim, você percebe que pequenas atitudes como essa, que você se coloca realmente no lugar de pai ali, que você toma essa posição, transforma a vida da pessoa. Mostra o cuidado de Deus, né? O cuidado de Deus. Porque, assim... Tanto que Deus se importa com a gente de alguma maneira. Isso é comprovado. O pai, ele tem que ser a representação de quem Deus é. Essa é a missão, sabe, de qualquer pai. Tem que trazer essa figura de quem Deus é.
E muitas vezes essa figura é disturpada, sabe? Aí tudo que a gente vê em relação a nosso pai ali, aqui terreno, consequentemente a gente acaba refletindo isso na figura de Deus, né? Porque o nosso relacionamento aqui paterno é um pouquinho do que será com Cristo, né? Ou com o que é com Deus quando a gente entende essa questão da paternidade. Então eu tentava trazer isso para aqueles meninos, sabe? Essa realidade. Tem um também, esse até me emocionou muito. O nome dele era Samuel. Ele tinha muita vontade de fazer jogo com ele, tinha 15 anos. E a gente encontrou ele lá, ele estava assim, meio perdido, meio indo na igreja, não indo. E eu me aproximei muito dele. Um menino muito simples, assim, mas um coração muito bom. E aí eu fiquei muito próximo dele. Quando eu saí de lá, deixei um presente para ele e tal. E ele voltou para Jesus mesmo, assim, firme, sabe? Queria fazer jocum e tal. E aí eu tenho também uma carta que ele escreveu, eu tenho um bilhete que ele me deu. E no bilhete lá ele fala, né, que eu tinha o poder de conseguir penetrar o coração mais duro e mais frio. Ele fala que eu fui muito importante naquele momento que eu estive com ele. E aí no final ele coloca assim, 2 hashtags, seja sal, seja luz. E aí, há 3 meses atrás, eu recebi a notícia que ele acabou falecendo. Né? Então, foi um choque. Mas, ao mesmo tempo, Deus ministrou no meu coração de que ele percorreu tudo que tinha que percorrer, mas ele não se desviou, graças a uma atitude que eu tive, sabe? De abraçar, de estar junto, né? Então, assim, às vezes o que a gente faz pode ser pequeno, pode ser... Né? Pode não ser muito relevante, mas na vida de quem está recebendo pode ser algo grande, né? Então, esse tempinho que ele teve aqui na Terra serviu para me mostrar isso, sabe? Que, de alguma forma, eu fui influente na vida dele e hoje creio que ele esteja com o Pai, né? Foi produtivo para ele e você vai carregar isso pro resto da tua vida. Pro resto da minha vida. Então, assim, sempre que eu falar do Samuel, eu vou lembrar desse bilhetinho que eu tenho na minha Bíblia. Eu estava pregando, aí abri minha Bíblia e estava lá o bilhetinho dele. Então, eu carrego isso. A gente falando sobre isso, né? Teve alguma fase difícil, assim, que de alguma maneira assim, você enfrentou, que foi muito difícil para você? Eu acho que a maior de todas foi realmente a perca do meu pai e ver a minha mãe sofrendo ali, né? Para criar duas crianças. A gente teve muita ajuda da nossa família também. Meu avô, meus tios, nossa, ajudaram demais, mas foi um momento muito difícil. E eu acho que a gente tem sempre, sabe, todos os dias, alguns conflitos pessoais que acabam nos, né, deixando assim. E o mais recente que eu tive foi em relação ao meu chamado, porque não é me vitimizando nem nada do tipo, mas em vários momentos eu me sinto insuficiente para o que Deus tem me chamado, sabe? Eu me sinto pequeno diante do que Deus tem feito. E quando surgiu, quando houve-se na pandemia a possibilidade do fechamento da nossa igreja em Riacho, da igreja de Riacho, isso veio muito forte, sabe? Eu chorei muito, falava, Deus, mas isso não pode acontecer. Não é porque é o templo, sabe? Mas as pessoas que estavam ali não podiam ser dispersas, abandonadas, né? E aí foi onde eu tive esse confronto pessoal, porque ninguém queria se colocar na brecha, né? A gente ligava para alguns amigos, pastores missionários, eles falavam que não ia, porque a Bahia era muito longe, era difícil. Eu vi coisas do tipo que a Bahia não se dobrava, a Bahia, o povo baiano tinha um coração muito duro, que não tinha como trabalhar com a Bahia, que era um caso perdido. Então, tudo isso machucou. Que não ia haver mais investimento na Bahia, porque não valia a pena, que a Bahia não estava dando fruto, já tinha anos e anos e anos, e a Bahia só dava problema. Então, assim, eu sendo baiano e eu sendo da igreja, isso machucou bastante. E aí foi onde eu falei, não, Deus, eu vou me posicionar, mesmo eu não sendo suficiente, mesmo eu não tendo a capacidade que todos esperam que eu tenha, eu vou me colocar na brecha. E quando eu me coloquei na brecha, que eu falei para Deus, eis-me aqui, eu percebi, sabe? O trabalhar de Deus, sabe? Assim, porque você sente assim que Deus te espremeu para te impulsionar. E não tem nada melhor, pastor, do que alguém da terra que entende as dores e os dilemas estar junto ali, sabe? Estar à frente, porque isso facilita.
Porque há um choque cultural. Se o senhor sair hoje de Brodowski para Riacho, vai ter um choque cultural. O senhor vai ficar uma semana lá falando, o que eu vim caçar nesse lugar, entendeu? Apesar de o povo ser muito receptivo, né? Vai ter esse choque. Porque a vida inteira, a cultura do senhor foi aqui, sudoeste, né, e tal. Quando chegar lá, vai ter esse choque cultural. Então, aconteceu isso muito lá. Às vezes, a gente quer levar a realidade, por exemplo, de Brodowski, que é uma cidade muito mais desenvolvida industrialmente, que o capital é maior, para a realidade da Bahia, lá do interior, que é você não vai conseguir. Diferente. Não vai conseguir. Você vai se frustrar, você vai achar que você está no lugar errado, né? Que você ouviu Deus errado. Então, assim, você tem que estar muito bem preparado emocionalmente e entender realmente qual é a vontade de Deus para aquele lugar. Como é que foi esse tempo aí de fechamento? Chegou a fechar a igreja lá? Como é que foi? Então, na pandemia, a gente foi, basicamente assim, a gente foi abandonado, né? A igreja fechou e aí o pastor, como não tinha como se manter mais, ele já tinha ido para outra cidade, lá perto, e aí ele voltou para a cidade dele porque não tinha como se manter. Então, a igreja ficou fechada. A igreja ficou fechada, acho que cerca de 8 meses, mais ou menos. E aí, como é que vocês se reuniam de alguma forma? Aí foi aonde eu fui até muito ousado. Eu comecei a fazer live no Facebook. No meu Facebook, depois eu peguei o da igreja e comecei fazendo na igreja. Até fui repreendido por isso. Falaram assim, não, você tinha que pedir antes permissão para fazer. Falei, eu tenho que pedir permissão para ser igreja? E aí Deus me falou, não, calma, se coloca debaixo da autoridade. Aí eu fui e falei, não, eu queria continuar, pelo menos nas lives, agora que a gente tá podendo abrir na pandemia. Então, assim, tinha dia na live que dava 50, 100 pessoas, sabe, assim, 40 pessoas. Então, aí depois ficava lá salvo, a gente via que alcançava muita gente, sabe? E aí eu falei, aumenta. E aí eu falei assim, Deus, eu acho que é para ser. E aí foi quando a gente conversou com a liderança da igreja, né, o pessoal que era aliançado e depois acabou tendo alguns conflitos e voltamos de novo com essa aliança. E aí foi onde a gente foi restaurando o altar mesmo, sabe? A gente foi começando do zero. Foi literalmente começar do zero. E hoje como é que tá lá? Hoje a gente está andando, né? A gente ainda não tem, assim, uma estrutura 100%, mas eu digo que o que a gente tem de pessoas lá já é o suficiente, né? Ah, legal. O que Deus tem levantado lá, os corações que Deus tem colocado lá, as pessoas que Deus tem colocado são pessoas realmente comprometidas. E hoje tem os obreiros lá que ficam lá. Você tá aqui, mas tem um obreiro lá que tá tocando. Eles estão cuidando lá. Por mais que a gente fica no WhatsApp, né? Perguntando, cuidando. Vendo, manda foto de como que tá, deixa eu ver as fotos aí, se o povo tá indo pra igreja. Mas a gente vê que o pessoal lá realmente percebeu a necessidade que nós temos de assumir esse ministério, sabe? De nós, como da terra, assumir esse ministério. E outras pessoas também, outros ministérios começaram a nos apoiar, assim, amigos, né, nossos de outras denominações apoiam. Eu tenho querido pastor Marleu lá, que apoia muita gente. O Lázaro, irmão do pastor Isaac, de Porteirinha, estava lá também esse final de semana. Então, assim, muitas pessoas se levantaram ali mesmo da região. O pastor Carlinhos daqui de Brodó, saiu daqui, foi para lá passar um tempo com a gente. Então, assim, você vê que Deus realmente tem suprido as necessidades que nos faltam. Por exemplo, hoje eu tenho limitações para aconselhar casais. Aí Deus vai e me levanta o pastor Carlinhos e a pastora Rosana para me ajudar nessa área, né? Eu tenho dificuldades de trabalhar com crianças menores de 8 anos. Deus tem levantado uma irmãzinha lá que é assistente social e que ama trabalhar com crianças. Então, assim, Deus tem suprido as necessidades. Eu não sei nada de louvor. Já tentei tocar de tudo, não consegui. Aí Deus vai e me levanta jovens lá que tocam, que são de Deus e que estão se colocando na brecha. Então, a gente consegue ver a mão de Deus. Nossa, né? Porque eu falava, Deus, se eu for fazer sozinho, eu não faço. E ele falava, não, filho, calma aí, não é você. Né? Eu que estou no negócio. Você só é um instrumentozinho aí que eu estou usando, mas o resto eu faço, tá comigo. Então, você vê mesmo a mão de Deus lá no ministério, em tudo que tem acontecido lá. Né? Tem alguma área ministerial assim que te atrai de alguma maneira? Ah, tem. Eu sou da área da educação, eu amo a área da educação, né? E, para mim, a área da educação é um dos maiores campos missionários que tem. Né? Universidade, fundamental, ensino médio. Para mim, é um campo missionário muito promissor, sabe? E, inclusive, os adolescentes, os jovens que eu tenho lá, a maioria foi quando eu dei aula, que eu, né, trouxe para a igreja. Então, tem essa questão. Mas hoje eu tenho me descobrido na área pastoral também.
né, do cuidado, do acompanhamento, do discipulado. Apesar de, às vezes, eu, né, contrapor com Deus e falar, oh Deus, mas eu queria ser evangelista, eu queria fazer missões, eu queria ir mais longe e tal. Deus fala, não, hoje o que eu tenho para você é isso. E aí eu tenho me descobrido nessa questão Você sonha em fazer pastoral. missões? Ah, eu quero, né? Você comentou comigo aí Eu quero. um lugar que você quer ir, qual que é o lugar? Então, é porque a AMG, que a gente é aliançado, eles vão ter, acho que é em agosto, inclusive o mês do meu aniversário, quem quiser me dar de presente. Em agosto vai ter lá na África, eu esqueci o nome do lugar, Acho que é em Beira, não é? Beira, isso, vai ter um evento, um congresso de avivamento lá, né? E eu falei, Deus, nem que eu vou vender bombom na rua, mas eu vou tentar ir pra lá, sabe? Vamos fazer um apelo? Um apelo aqui. Você que quer, né, patrocinar a ida do Lucas lá, que é um sonho dele lá para Beira, né? Participar desse congresso de avivamento. Entre em contato com a gente vai passar o contato do Lucas e aí você vai estar ajudando a levar um missionário para lá. Ai, né? Já pensou? Em nome de Jesus, logo vai aparecer um aí eu volto aqui para dar testemunho. Alguém aí para poder te ajudar. Você sabe, pastor, por que nasceu esse desejo no meu coração? A gente pensa assim, o Brasil há muito campo missionário, sabe? E realmente, a Bahia é um campo missionário que tem sido negligenciado. Às vezes a gente olha mais para fora do que para dentro. Só que esse desejo nasceu no meu coração porque lá na Bahia a gente foi pioneiro, né? Então, basicamente, todos os escravos, a gente é um polo quilombola. Uhum. Eu tenho sangue, né? Apesar de ser, assim, transparente, branco. A minha família inteira, minha bisavó era índia, meu avô é negro. Então, assim, a gente tem essa cultura afrodescendente. E aí eu queria conhecer um pouquinho da nossa raiz lá fora, de como chegou aqui, e até mesmo também para entender essa cultura lá, para entender um pouco da minha cultura, da onde que nasceu algumas coisas, sabe? Porque a gente estuda nos livros, mas nada melhor do que a prática, né? Tá lá, né? Viver então, assim, na Bahia, eu já visitei algumas antigas senzalas, lá em Riacho tem o pessoal que trabalha isso, né, da consciência negra, da escravidão, a gente tem lá alguns equipamentos, materiais usados na época, só que eu queria sentir, sabe, como que foi lá no começo, lá com eles, antes da gente chegar na Bahia, sabe, eu queria, não sei se faz sentido, olha, mas é um desejo do meu coração, faz sentido, não sei se faz sentido para quem tá ouvindo, mas faz sentido para mim, porque eu também sonho para África, né? Então, e aí não é somente assim, é porque quer ir para África, não sei o que, como todo mundo pensa, né? Missionário fala de missões, a primeira coisa que vem na cabeça é a África, mas no meu ponto de vista, assim, na minha realidade, é realmente conhecer um pouquinho do berço da minha civilização, da minha raiz, sabe? Da onde que a gente veio. Porque Porto Seguro, Salvador, né, a região litorânea ali, começou tudo ali, né? Então, eu quero conhecer um pouquinho. Eu acho que isso vai acrescentar de alguma forma quando eu for trabalhar com o povo quilombolas lá. Eu ia te perguntar disso aí, né? Se você tem um sonho que pretende realizar, você acredita que seja esse? O meu sonho, na verdade, ministerialmente, tornar Riacho, a Bahia, um polo missionário. Legal. A gente... Ousado, hein? Ousado. Mas a gente fala assim, a gente tem que ser ousado, mas a gente tem que dar o primeiro passo, não pode confiar só, né? Deus quer que a gente tenha atitude. Você já foi para outros países ou não? Não. Tem passaporte, eu tirei passaporte e no meu prático eu conheci ali... Argentina e Paraguai. Então você já tem passaporte? Tenho, mas precisa renovar, né? Que é de 5 em 5 anos, precisa renovar. Mas eu quero que as pessoas vão para a Bahia com o mesmo objetivo que elas vão para a África, sabe? De conhecer uma realidade diferente da delas. Tem aquele choque cultural. Então, assim, é um campo missionário, não para o missionário ficar, mas para o missionário ir por um tempo e ser edificado e edificar as pessoas ali. E, como eu falei, a gente está dando o primeiro passo, a gente tem a igreja, uma estrutura muito boa, e do lado a gente está construindo uma casinha ministerial, né? E a gente já construiu com as próprias mãos lá, a gente levantou, construiu um quarto, uma cozinha, né? Tá construindo aos poucos para receber pessoas lá. Então, assim, aonde eu vou, eu jogo uma sementinha, né? Você que quiser conhecer a Bahia, eu já tenho onde você pode ficar. Quiser ficar 15 dias, um mês para conhecer. Então, eu quero que as pessoas vão para lá para ter esse choque cultural e para ter esse despertar para missões, que seja um polo mesmo, e que as pessoas saiam de lá, elas possam, né, entender ir para outras regiões e tal, mas que recebam missionários, pastores, né, e que a gente tenha esse espaço de ensino mesmo, para que eles aprendam na prática
no o que é missões no campo, né? E aí o meu sonho pessoal tá mais relacionado a isso, a casar, a ter uma estabilidade. Casar de novo, hein, menino? Ter filho. Eu sou apaixonado. Nossa, eu falo pra Deus, Deus, eu não sei não, viu? Queria ter quantos filhos? Então, por incrível que pareça, Acho que eu quero ter só 2. Eu acho que é importante as varoas Saber, né? Então, 2 filhos. 2 filhos, o máximo. Mas eu acredito que se Deus... Eu não sei se eu consigo ficar só em 2, mas a princípio, né? Por questões assim que a gente pensa financeira, hoje tá tão caro criar um filho, né? E aí eu pensei em 2, mas dependendo do que Deus falar, talvez mais ou menos, não sei. Mas eu sonho muito. E sabe assim, pastor, eu quero ter influência. Eu não quero passar por aqui e as pessoas não saberem quem foi o Lucas, sabe? Aham. Eu venho de uma cidade muito pequena e aonde você se destacar é complicado porque a gente vem de uma cultura de se esconder, sabe? De preconceito, de isolamento social. Então, assim, é muito difícil você se destacar, né? E eu quero, não é me destacar para que as pessoas, não sei o que e tal, mas para que, de alguma forma, a glória de Deus, assim como Paulo diz, né, seja manifestada através de mim, que as pessoas vejam isso de Deus em mim, sabe? Eu quero marcar a minha geração, eu não quero passar por aqui, chegar ao final da minha vida e eu não ter marcado, impactado a geração que eu tô inserido hoje. Eu quero fazer parte. Eu fico sempre pensando assim, né? Chegar naquele grande dia e o Senhor falar assim, parabéns, hein? Ou senão ficar aquela coisa tipo, poderia ter tido mais, né? Poderia ter ido mais longe. Então, eu penso muito nisso. Isso sempre está pairando sobre mim, assim. Eu quero ser influente na minha geração. Tanto é que a minha vida, eu busco que tenha esse reflexo, sabe? Que seja assim, que eu consiga, de alguma forma, inspirar alguém. A gente estava falando sobre essa questão, né, de se guardar, só voltando um pouquinho. Eu estava pensando, antigamente era um escândalo se a pessoa tivesse relação sexual antes do casamento, né? Hoje em dia é um escândalo você não ter tido relações sexuais. De valores, né? Cara, eu fico assim, eu chego pros meus amigos e falo com 27 anos que eu tô me guardando, eles falam assim, não acredito, não. Ou eles falam, né, que eu não gosto da fruta, né? Ou então eles falam assim que eu tenho que experimentar para saber se é bom e tal. Você vê que foi invertido os valores, sabe? E eu falo, nossa, algo que antes era comum, hoje em dia é escandaloso, sabe? Assim, as pessoas se escandalizam. Não, hoje isso em tudo, né? Em seriado que você assiste. Eu lembro que quando isso já era... Eu sempre gostei muito de novela, assisti com a minha avó, né, com a minha mãe. E eu lembro que já se falava nas novelas que o filho, a própria mãe aconselhando que a filha tinha que experimentar antes de casar, Então, né? Algo do tipo, né? Então você vê uma inversão de valores que não é de agora, né? Agora cresceu muito isso, mas que vem já faz um bom tempo. Eu voltei para Jesus eu acredito que 16, 17 anos. E antes disso eu já ouvia esse tipo de assunto, né? Então é uma coisa que cada vez mais, infelizmente, acaba crescendo. Né? Então eu quero ser influente nessa área também. Eu quero poder dizer assim, eu resisti, sabe? Porque não é fácil. Eu converso com muito jovem, com muito adolescente, é muito precoce. Não é fácil resistir. Hoje em dia, se você entrar em qualquer rede social, você é induzido sexualmente a ter uma vida ativa, né? Uma vida sexual ativa. Então, tudo muito precoce. E vir na contramão do mundo, trazendo esse posicionamento de vida, é difícil. Né? Você realmente anda na contramão de tudo isso. Né? Esse é o carregar a cruz todos os dias. Ô, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, né? Antes de encerrar. Você crê num avivamento? E a maneira como você vê, se você quer que sim, como isso vai acontecer? Se você quer que não... Porque eu já ouvi pessoas falando que não, acho que o avivamento já passou, que não sei o quê. Eu quero saber a tua visão sobre isso, o que você pensa. O que você pensa sobre isso? Eu creio, sim, que a gente está caminhando para um grande avivamento, né? Principalmente aqui no Brasil. Né? Eu creio que o Brasil vai ser um berço, né? De avivamento e de envio. Só que eu creio num tipo de avivamento... na verdade, eu não creio. A minha expectativa para o avivamento é que não seja somente um mover, sabe? Não seja somente sentimentalismo. Eu creio num avivamento que trará, principalmente para a nossa nação, arrependimento, não somente de pecados pessoais, sabe? Mas um arrependimento pela nossa nação, sabe? A gente vai se colocar num lugar de realmente
pedir perdão a Deus por tudo que a gente fez e negligenciou em relação a Ele, sabe? Eu oro, principalmente lá para a Bahia, para que haja um mover no coração das pessoas, para que esse avivamento seja esse rio de arrependimento, sabe? Que a gente se coloque realmente na brecha de tudo que a gente viveu, de toda a história que a Bahia carrega, né, de idolatria, né, de feitiçaria, tudo miséria, tudo que a Bahia carrega, que a gente se coloca numa posição diante de Deus e se arrependa por isso, sabe? Que realmente a gente sinta a dor do outro e gere em nós esse avivamento. Eu creio que o avivamento também será esse mover do Espírito Santo, esse fogo do Espírito Santo, mas não será só isso. Eu acredito que vai haver essa comoção geral, onde nós vamos nos colocar um no lugar do outro, como uma nação só, e se arrepender, sabe? E buscar isso. Na verdade, é isso que todas as vezes que eu penso sobre avivamento, é isso que vem à minha cabeça, né? Arrependimento é metanoia, é mudança de mente, mudança de caminho, né? Então, eu peço a Deus, principalmente lá na Bahia, que isso aconteça, né? Eu tenho sido, assim... eu tô ficando encantado com tudo que eu tenho visto aqui. Eu falo, Deus, mas por que não acontece isso lá pra gente? Por que aqui é tão fácil, sabe? Parece ser tão palpável a tua presença. E lá na Bahia parece que a gente às vezes é tão frio, sabe? A gente é tão contido, né? Aí eu oro e choro muito pedindo a Deus para que leve esse mover também para lá, sabe? Mas você não acredita assim que de alguma maneira... Você falou que na tua cidade não, tua cidade é mais tranquila, né? Na questão de trabalhos, essas coisas. Sim. É uma cidade bem tranquila. Mas você não acredita que haja um peso espiritual sobre a Bahia por tudo ter começado ali, né? Eu lembro de um livro que eu li, né? Que ele fala assim que como foi o começo, foi ali, né? Uhum. Eles chegaram ali. Não existe. Ele fala assim que houve muito roubo, derramamento de sangue de índios ali, abriu uma brecha, né? Para que a corrupção se instalasse dentro do Brasil. Começou ali, né? Derramamento de sangue, enganando os índios ali, pegando suas riquezas. A escravidão por si só, né? A miséria. A Bahia sofre, o Nordeste sofre pela miséria, graças a isso também. Você né? veio de lá para cá, você sente assim que o ambiente... Muda. Muda? Muda muito. Essa questão, né, do que a gente sente do mundo espiritual, essa energia, assim, é muito diferente, muito diferente. E é justamente isso que eu falo quando eu falo sobre avivamento e arrependimento, é justamente isso. A gente lá na Bahia, principalmente, se colocar na brecha e pedir perdão, sabe? Pedir perdão por todo o roubo, por toda a injustiça, pela miséria, pela falta de humanidade, de amor, de empatia, sabe? Se colocar realmente para quebrar, para que o mundo espiritual veja os corações quebrantados, sabe? Tanto de negros, índios, brancos, né? Todos ali reconhecerem que lá no passado, não a gente, mas os nossos antepassados fizeram algo que gerou não seria uma maldição, mas que gerou um peso espiritual na região e se colocar mesmo como intercessores ali, sabe? Se levantar como a geração que vai realmente mudar aquele ambiente, mudar, né, a atmosfera daquele ambiente. Então é esse avivamento que eu acredito. Eu acredito que realmente mover o mundo espiritual ali. Não, muito diferente. E eu creio que isso vai acontecer porque você é de lá. Você está falando sobre Nossa, isso, né? Então Deus já está... já começou, né? Não, eu tava pensando, pastor, ficou assim, né? Esse dia eu tava questionando a Deus. Eu falei assim, Deus, a gente vai na internet e aí você vê grandes movimentos acontecendo em Brasília, você vê grandes movimentos acontecendo em São Paulo, no interior de São Paulo, lá no Paraná, né? Em várias regiões do Brasil, mas você não vê um movimento, né? Ou seja, de jovens ou de qualquer outra coisa acontecendo no Nordeste. É muito difícil. Às vezes você vê falar de alguma coisa, de uma conferência que teve em Fortaleza, que é uma cidade grande, né? Às vezes você vê falar de alguma coisa que aconteceu em alguma cidade do Nordeste, mas é uma cidade, né, assim, que basicamente é uma cidade influente, né? Mas você não vê, por exemplo, pequenas regiões do Nordeste, você vê falando de grandes movimentação de pessoas, sabe? Do derramado do Espírito Santo, movimentos grandes, tipo conferência que o senhor esteve lá no Paraná, né? Isso. O Céu na Terra, em Brasília, sabe? Você não vê isso no Nordeste. Eu falei, Deus, por que não, a gente não vê isso? E aí eu sempre ando
na minha Bíblia, tem a bandeira da Bahia. Porque eu falo assim, aonde eu estiver, eu vou levar isso e eu vou profetizar. Olha Que assim como eu estou vivendo isso onde eu estou, também a Bahia vai viver isso. Eu participei do Quebrantados e a todo momento meu coração queimava falando assim, tem pessoas na Bahia que precisavam estar aqui, mas não têm a oportunidade de estar. Pessoas que precisavam de um movimento como esse, que precisavam viver isso que nós estamos vivendo e não têm a oportunidade de viver. Né? A realidade não permite. As pessoas não querem ir até elas, não querem levar isso até lá, porque não é vantajoso financeiramente, ou porque não tem estrutura suficiente, ou porque as pessoas talvez não vão estar preparadas para receber, entendeu? Então, assim, há muitos poréns do porquê não levar movimentos como esse para o Nordeste ou para o interior do Nordeste, né? Quando a gente pensa no Nordeste, a gente só pensa, vou mandar uma cesta básica, né? Vou mandar um caminhão de roupa. Mas as pessoas de lá também precisam viver a realidade do céu que as outras regiões do Brasil estão vivendo. Tem que começar a orar e profetizar, ou de uma hora vir um ônibus inteiro e participar Nossa, aqui, ou o Quebrantado subir para lá. Não, eu já queimei o coração de um pessoal aí, olha... Eu tô orando, hein? Se vocês não forem, eu vou saber. Mas eu queimei o coração de um pessoal aí sobre a Bahia. Eu senti muito no Quebrantados. Eu falei assim, gente, o Quebrantados não é algo só para Brodowski. O Quebrantados é um evento evangelístico. É para evangelizar, é um evento evangelístico. Não sei se o Samuel, que é o líder, né, concorda comigo, se ele sentiu isso, mas eu lá, em todo momento, quando eu orava, eu via vidas que precisavam do Quebrantados. Não, hoje a gente conversando com o meu pastor na mesa, né? E ele comentou sobre isso. Ele falou assim, a gente quer levar esse evento, né, para outras cidades, outros locais. Então, eu acredito que porque parece isso já está se expandindo. Eu não sei se o senhor sente isso, mas parece egoísta. A gente deixar um evento tão evangelístico como esse, que tem um impacto tão grande na vida do jovem, do adolescente, só num lugar... Sabe, para mim, eu não consigo entender isso. E aí a gente começa a colocar porém de que talvez não dê certo por causa disso, por causa da distância, por causa daquilo. Mas talvez não... A maneira que a gente for fazer o Quebrantados seja diferente, a estrutura seja diferente, mas o Deus que está no Quebrantados aqui em Brodowski é o mesmo Deus que vai estar no Nordeste. Então, assim, o que a gente precisa é só dele. Né? E de um coração disposto a levar. E aí eu falei para as meninas, não estou dizendo que é só para o Nordeste, estou dizendo que o Quebrantados vai ser um evento evangelístico no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Norte, entendeu? Não sei o que Deus vai fazer, mas eu vejo vidas que precisam ser impactadas por esse movimento que começou em Brodowski. Amém. E não vai ficar só aqui. Ô, Lucas, eu queria agradecer pela tua presença, mas se as pessoas que estão em casa querem te conhecer... Qual que é a rede social da igreja? Qual que é a sua rede social hoje para as pessoas te acharem, começar a te seguir? Então, não é muito difícil se você for no Instagram e colocar Heraldo Lucas, a primeira pessoinha... Só tem ele, viu, gente? Não tem. A primeira pessoinha que vai aparecer lá sou eu. É só colocar lá Heraldo Lucas. E a nossa rede social da igreja de Riacho Santana é IFC em Riacho. IFC em Riacho, você já encontra lá o símbolozinho de uma pomba com a família, né? E a nossa rede social lá da igreja. A gente tem também o Facebook, né? Que é também IFC em Riacho, né? Mas o Instagram hoje é uma rede social que o pessoal mais usa, né? Mas você tem Facebook também? Tenho, mas eu não uso. Você não usa. Usa eu acho que eu sou da geração já do assim, o pessoal tá migrando mais, tá migrando, mas a gente usa mais o Facebook na igreja. Então, repete aí o Instagram. Meu Instagram é Heraldo Lucas e o Instagram da igreja é IFC em Riacho. Aí, quiser conhecer um pouquinho. A gente não tem muita coisa ainda, mas quem sabe lá na frente, vai acontecer lá na frente, a gente vai apresentar um pouquinho melhor a nossa cultura, a nossa realidade lá nessas redes também. Vamos ser influentes, vamos ser luz aí nessa plataforma, né? Ô, Lucas, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo e transmita para as pessoas aquilo que você sente que Deus está queimando no teu coração. Deixa um tempinho agora, fala com quem está em casa. Na verdade, eu tenho comigo um desejo de gerar no coração das pessoas que passam, que eu encontro, que eu tenho a oportunidade de conversar, de gerar um desconforto. Né? De você olhar para a sua realidade, para o momento que você está vivendo e não se conformar com aquilo e entrar na monotonia, né? Na rotina. Sempre sair da rotina. Então, Deus tem colocado no meu coração esse papel de instigar você a sempre querer mais, a conhecer mais, a buscar mais, a fazer mais.
Eu acho que tudo que a gente faz para Deus, a gente acha e tem a falsa sensação de que já é o suficiente. E eu acredito que para chegar no nível de retribuição do que Jesus fez na cruz para a gente tem um longo caminho ainda a percorrer. Então eu quero te incentivar, né? Eu quero te motivar a ser resposta da sua oração, né? Talvez você esteja aí orando para que Deus envie alguém para ministrar ou para levar a palavra para o seu vizinho, né? Que Deus levante alguém para pregar para a sua família, que Deus levante um movimento na sua escola, que Deus levante um movimento na sua cidade, onde você estiver inserido. E aí, às vezes, a gente se esquece que a gente precisa ser resposta da nossa própria oração. A gente precisa, assim como Isaías, dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Às vezes a gente pensa que Deus quer enviar o fulano, o cicrano, mas Ele está olhando para nós e desejando ouvir da nossa boca esse posicionamento de dizer: eis-me aqui. Então, ore para que, se for da vontade de Deus, você seja a resposta da sua própria oração e busque conhecer a Deus para se autoconhecer e, consequentemente, fazer Deus conhecido. Eu acho que esse é o processo, sabe? Primeiro, a gente investe os valores, tenta se conhecer, tenta saber quem nós somos, para depois conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Eu aprendi que o processo é diferente. Eu só conheço a obra conhecendo o Criador. Então, quando eu olho para o Criador, eu já identifico alguns aspectos da obra que vem do próprio autor. Então, conheça Deus, se conheça automaticamente, conhecendo a Deus, e depois faça o conhecido. Isso é regra que eu levo para a minha vida e eu queria deixar para o pessoal de casa. Amém. Ô, Lucas, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, pastor. Obrado. Esse baiano com dicção, né? Não muito boa, meio, né, tô um pouco nervoso, mas foi um prazer. Nossa, assim, eu fico, às vezes, impressionado, né, com as possibilidades que Deus tem me proporcionado e os corações que eu tenho conhecido. O Senhor mesmo, a gente vai manter contato. Amém. Nós estamos falando bastante aí. Foi um prazer, obrigado, viu? Ô, Lucas, muito obrigado, tá? Mais uma vez. E muito obrigado para quem ficou até agora, nos assistindo aí. Que o testemunho de vida do Lucas possa trazer um impacto sobre a tua vida. Mas antes de você sair, não saia sem deixar o teu like aí no vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Isso traz engajamento para o canal. E tem a opção aí em inscrever-se. Isso é muito importante também para que o canal cresça. Que Deus abençoe tua vida. Fica na paz com nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, em nome de Jesus.